Eu vou fazer um exemplo da energia potencial com a força-peso. Um exemplo para quem não acredita que a Terra é plana. Certo? Então daqui o nosso planeta Água. E eu não vou explicar muito não, eu vou só abrir a lata aqui e desenlatar para vocês a energia potencial, ou o que eu acho que é a energia potencial, não lembro. De uma partícula em qualquer lugar de R3, menos aqui na origem. Se tirar um ponto não tem problema, né? Na verdade a gente tem que tirar a origem daqui. Menos a origem. Em qualquer lugar de R3, menos na origem. Na verdade isso não vale em cima da Terra não, só fora da Terra, né? Bom, em qualquer lugar de R3 menos na origem, eu tenho um potencial dado por aquela função lá. Então, para cada ponto, que é um ponto de R3, eu tenho um número que é isso daqui. É a massa dessa partícula que a gente está considerando, que pode estar em qualquer lugar, vezes uma constante aí de gravitação, com mais massa da Terra, dividido pela norma do vetor A, e a norma do vetor A, assim, a Terra é redonda, mas ela está no centro do universo, né? Então eu botei a origem aqui bem no centro da Terra. A norma do A, que é a posição, nada mais é do que a distância desse ponto até o centro da Terra, né? Então essa energia potencial aí, eu queria calcular o gradiente dessa energia potencial. Na verdade, a gente quer ver menos o gradiente da energia potencial e verificar que, de fato, menos o gradiente da energia potencial é a força com que a Terra puxa essa partícula de massa m que está aí nesse ponto A, né? Mas agora força como vetor, né? No exemplo da Terra plana, os vetores eram sempre iguais, apontavam sempre para baixo, né? Agora, olha só, a gente espera que os vetores vão apontar todos em direção ao centro da Terra, né? Certo? Então, quando eu calcular esse gradiente aqui, eu vou querer que seja menos esse daqui, né? Um vetor apontando para fora da Terra, né? Certo? Então vamos fazer a conta só para verificar que de fato quando a gente calcula esse gradiente aí, menos esse gradiente, vai ser justamente a força com que a Terra puxa esse pontinho aí, né? Certo? Então vamos lá. O gradiente desse potencial no ponto A é um vetor de R3. A primeira coordenada é a derivada com respeito a x. Quando eu digo x, eu estou dizendo que esse ponto A aí tem coordenadas x, y e z, né? Eu poderia chamar de A1, A2, A3, mas acho que fica melhor x, y e z, né? Então, a derivada com respeito à primeira coordenada, a derivada com respeito à segunda coordenada e a derivada com respeito à terceira coordenada. Eu já fiz aqui um pouco, ó, a derivada com respeito à primeira coordenada, a derivada com respeito a x do potencial nesse ponto A. Eu escrevi o potencial aqui, km dividido pela norma de A, só que usando x, y e z. Aí fica essa coisa feia aí de raiz quadrada, de x ao quadrado, não sei o que ao quadrado. Mas é isso aqui que a gente quer derivar isso com respeito a x. O que a gente quer derivar é essa função com respeito a x. Depois a gente vai querer derivar a mesma função com respeito a y. Vai ser igualzinho, né? Porque x, y e z ali tem mais ou menos o mesmo papel nessa fórmula, né? Bom, a derivada disso aqui com respeito a x é uma constante, x é a variável, y e z você trata como constante. Então isso aqui é derivada do cálculo 1, cálculo de uma variável só. Eu não vou fazer, tá? Você pode fazer
usando regra da cadeia, usando do jeito que você quiser, regra de quociente e tal, você que sabe, né? Mas o fato é que vai dar isso aqui, ó, kmx, x porque você faz a derivada do que seria o de dentro aqui, né? Quando você for fazer composição e regra da cadeia, vai aparecer 2x. Então esse x apareceu aqui multiplicando, né? E aqui, como tem uma raiz quadrada, quando você derivar vai aparecer 1/2. Então o 2x, o 1/2 vai cortar. Mas você faz, esse é dever de casa, eu não vou fazer. Eu fiz aqui antes para ver. Eu não vou fazer, mas você faz. Tá? Não é o conteúdo do nosso curso saber calcular essa derivada aí, mas eu espero que você saiba. Certo? Então fazendo essa conta aqui da kmx, e aqui embaixo vai aparecer a raiz quadrada desse negócio elevada ao cubo, né? Porque na verdade o coeficiente ali é menos 1/2, né? É alguma coisa elevada a menos 1/2. 1/2 é raiz quadrada, né? Menos 1/2 porque está dividindo. Então vai descer menos 1/2 e o expoente vai ficar menos 1/2 menos 1, que vai dar menos 3/2, né? Por isso vai aparecer um cubo aqui, né? A raiz quadrada está escondida na norma do vetor. A norma do vetor já é a raiz quadrada, né? Então vai aparecer a raiz quadrada elevada ao cubo. É isso aqui, certo? Aí desse jeito aqui ficou bom, que a gente quase desapareceu com o x, né? Certo? Desapareceu com o y e o z, né? O x ainda está lá. Então, eu vou escrever isso aqui. O gradiente vai ser, na verdade, kmx dividido pela norma de A ao cubo. Se você fizer a mesma coisa com y, vai dar igualzinho. kmy e a mesma coisa com z. kmy dividido pela norma de A ao cubo, kmz dividido pela norma de A ao cubo. Então o gradiente é isso. Note que aparece aqui um inverso do cubo da distância, né? Porque a norma de A é a distância, né? Mas não era o inverso do quadrado da distância, né? Vamos... Esse x, y, z eu não estou gostando muito não. Eu queria escrever esse gradiente aí de um jeito um pouquinho mais vetorial. E aí, norma de A ao cubo, você pode tirar km, você pode tirar, fica assim, o gradiente de P do potencial no ponto A é km dividido pela norma de A ao cubo, vezes esse vetor aqui, ó, x, y, z. Né? Quem que é esse vetor x, y, z? É o próprio, é o A, né? São as coordenadas do vetor A. Então fica assim. Certo? Ok? A pergunta é, qual que é o tamanho desse vetor, né? Esse é um vetor que aponta aqui assim, né? Tum, 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 tum. Pergunta. Esse número aqui é o tamanho do vetor? Porque se esse vetor A aqui fosse um vetor unitário, o vetor A é a posição, né? Então, deixa eu escrever aqui. Você tem esse carinha aqui, é o vetor A. Né? Só que eu quero pensar nele em cima do ponto. Então, deixa eu fazer outro ponto, né? Tem outro ponto aqui. Esse vetor A eu vou desenhar em cima do ponto, ele fica assim. Eu estou multiplicando ele por esse número aqui, positivo. Então ele vai... Não sei se é muito grande, muito pequeno esse número, né? Ele vai encolher ou esticar esse vetor. Esse vetor resultante aqui, qual que é o tamanho dele, né?
tem um jeito fácil de você ver o tamanho desse vetor aí, que é, em vez de usar o vetor A, você usar esse vetor aqui, ó, A dividido pela norma de A. Eu não estou botando seta em cima do vetor. Esse vetor aqui, ele tem a mesma direção que o vetor A, ele tem o mesmo sentido apontando para fora da Terra, né? Só que ele tem tamanho 1. Tá? Então, isso aqui a gente poderia escrever assim, ó. Km dividido pela norma de A ao quadrado vezes esse vetor aqui, ó, A sobre norma de A. Agora sim, eu peguei um vetor unitário e multipliquei por um número. Qual que é o tamanho desse vetor, né? É isso, esse é o tamanho. Como é positivo, isso daqui é justamente igual à norma do gradiente de P no ponto A. Qual que é a direção do gradiente? E qual é o sentido? É o mesmo do vetor A, que é a posição. Então, a direção é apontando para longe da Terra, né? Nessa linha que liga o ponto em questão ao centro da Terra. Em cima dessa linha, apontando para longe da Terra. Então, esse gradiente aponta para longe da Terra. Menos o gradiente, então, vou pegando outro ponto, porque senão o desenho vai ficando ainda mais sujo, mas menos o gradiente, então, é apontando para dentro da Terra. Com qual intensidade? Essa daqui, ó, o inverso do quadrado da distância, né? Então, a massa vezes essa constante e o inverso do quadrado da distância. Essa é a força com que a Terra puxa uma partícula de massa m posicionada ali no ponto A. E essa conta toda aqui depende da origem do sistema estar ali no centro da Terra, né? Mas só o que eu queria ilustrar é que essa força-peso, que é um campo de força, né, para cada ponto. Se a partícula estiver aqui, quanto é a força? É tanto. Se a partícula estiver aqui, quanto é a força? Ah, é um pouquinho menos. Se a partícula estiver aqui, quanto é a força? Ah, é um pouquinho mais. Se a partícula estiver... Para cada ponto você tem a força. Para cada ponto você... Esse campo de força, na verdade, ele é o gradiente de uma função potencial, né? Ele é menos o gradiente do potencial, da energia potencial, né? Ele é menos o gradiente da energia potencial desse campo gravitacional da Terra. Então, um campo gravitacional, para cada ponto você tem um número associado, que é a energia potencial. A força com que esse campo puxa você em direção à Terra, ela é menos o gradiente desse potencial, né? E aqui você vê que a intensidade é proporcional ao inverso do quadrado da distância, né? Então, esse é um exemplo que não tem conta nenhuma. Eu só queria mostrar um pouco a ideia de você, a partir de uma função que vai para R, calcular um potencial e ter um campo de vetores que vem como sendo descrito como sendo o gradiente de um potencial, certo? Então, quanto mais longe da Terra, maior é o potencial, quer dizer, mais puxada ela pode ser, apesar de que longe a força vai ser menor, mas quando ela for chegando mais perto, a força vai ficando maior, até que chega um momento que ela não vai ter potencial nenhum, porque ela não vai poder ser puxada além do que ela já foi puxada, certo? Então, esse potencial. O que a força faz é fazer diminuir o potencial. É o potencial de ser puxado. Se você já foi puxado, esse potencial diminui. Então, a gente não quer o gradiente do potencial, mas menos o gradiente do potencial, certo? Então, esse é o exemplo para quem acha que a Terra é redonda. É uma esponja molhada voando pelo espaço.